Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Carros pelo Mundo, o canal internacional do Drive On. Hoje estou aqui a bordo do Volkswagen ID4 na versão Pro, um carro aqui que já foi lançado há mais de um ano no mercado europeu com a proposta ali de ser um dos carros-chefes da Volkswagen nesse mundo dos elétricos. Mas e aí, será que ele está realmente à altura desse desafio? Bora conhecer um pouco dele e conferir. E um breve adendo aqui diretamente da sala de edição, já alguns meses depois da gravação desse vídeo. Essas imagens que vocês estão vendo aqui foram gravadas por mim em julho de 2023, em julho desse ano, e pouco depois de eu ter capturado elas, a Volkswagen atualizou a situação do ID4 aqui no Brasil, anunciando que o carro não estaria disponível para venda, mas que a partir daquele momento quem tivesse interesse nele poderia alugá-lo por 24 ou 36 meses dentro do programa da Volkswagen de assinatura de veículos. Então, infelizmente não é o carro que quem quiser vai poder ir na concessionária lá comprar, mas tem essa opção, de qualquer forma, de ter ele dentro do plano de assinatura. Então, feita essa breve observação, de volta aqui para o vídeo. Começando aqui por fora, mostrando um pouco dos detalhes estéticos do Volkswagen ID4. Dá para reparar aqui como essa frente tem uma linha de cintura bem alta, que é uma coisa que, na minha opinião, deixa o carro com um visual mais bojudo, mais imponente, que eu confesso que eu prefiro em relação àquele visual meio conceito do ID3, por exemplo. Acho que aqui ficou mais bonito, mais interessante. A gente tem detalhes aqui também que não são puramente estéticos, como essa entrada de ar aqui, que dá para ver que colocando no certo que ela é vazada, então ajuda a jogar aqui para a região da caixa de rodas, reduzindo o arrasto. Acho que poderia ter algum detalhe assim, de aerodinâmica também nessa grade, mas não é o caso, não foi uma escolha da Volkswagen, realmente que só para arrefecimento mesmo, sem nenhum tipo de auxílio na aerodinâmica. A gente tem os faróis aqui também com desenho até interessante, eu gostei. Lembrando que dependendo da versão pode vir equipado também com IQ Light, aquele farol bem bacana da Volkswagen, que aí no caso onde a gente tem essa linha branca aqui conectando a frente, aqui seria um LED na verdade, que como deu para ver no Arteon que eu testei recentemente, além do visual ficar bem interessante, é um farol que realmente funciona de forma espetacular. Outro detalhe aqui também da frente, que eu acho que poderia ter tido uma atenção ali diferente da Volkswagen, é o que está ali embaixo do capô. Ao contrário de outros modelos elétricos, o ID4 não tem aquele chamado frunk, ou seja, aquele porta-malas aqui na frente, né, só ali atrás mesmo, que tudo bem. Tem um bom volume, mas eu acho que não deixa de ser uma perda de aproveitamento de espaço, né, até porque esse carro é baseado numa plataforma puramente elétrica, a MEB, então um detalhe que poderia ter tido ali um pouco de atenção também. E vindo aqui para a lateral, dá para ver, ele realmente tem esse porte de SUV, mas com um visual bem interessante sim, principalmente aqui a traseira. Eu gostei bastante dessa forma que esse caimento, que esse teto tem. Eu não achei que ficou nada exagerado, ficou assim bem na medida. E finalizando aqui, também a traseira com essa identidade visual nova da Volkswagen mesmo, mas que eu achei que combinou com o resto do carro e ficou uma coisa assim de bom gosto. Entrando aqui no carro, eu já adianto aqui que eu imagino que quem assistiu o vídeo do ID3, assim como eu, vai estar com a impressão aqui de bastante familiaridade. É claro, o conceito aqui todo é o mesmo, o inteiro é praticamente o mesmo, as proporções são diferentes, claro, mas assim, a gente tem toda essa pegada aqui minimalista, é a mesma, né? Fica uma sensação boa de amplitude até, isso é uma coisa que me agrada. E também agrada a boa construção aqui do interior. A gente tem aqui os materiais são todos muito bem montados, tudo muito bem encaixado. Mas aqui já entra uma ressalva na questão da qualidade deles e de percepção mesmo. Então a gente tem aqui nas portas material suave ao toque, aqui em cima também. Aqui mais na frente já não é o caso, assim como aqui no meio também não. Isso em um carro, se fosse um hatch médio, por exemplo, seria uma coisa completamente perdoável, completamente aceitável. Mas aqui no caso do ID4, que é um carro ali que já passa dos 40 mil euros, dependendo de como estiver equipado, né? Passa tranquilo dos 50 mil euros, já não agrada tanto realmente pelo preço mesmo do carro. De qualquer forma, a gente tem aqui uma boa ergonomia, assim como era no ID3. Bons bancos, acho que o apoio para a coxa poderia ser um pouco melhor, mas ainda está aceitável. Questão de ergonomia, acho que por ele ser um pouco mais alto, ser um SUV, né? Eu estranhei um pouco também o ângulo aqui dos pedais, mas assim, nada como o Chevrolet Spin, por exemplo, que realmente ali é crítico, não, dá pra acostumar aqui, mas realmente a ergonomia não é a melhor dentro do grupo Volkswagen, mas atende. Outro detalhe também em comum com o ID3
essa telinha aqui de 5,3 polegadas com o seletor de marchas ficando aqui na lateral, assim como no ID3, né? Ela acompanha também aqui o movimento. Bons ajustes aqui de altura e profundidade. Detalhe interessante dela, o interessante dela acompanhar esse movimento, né, que está sempre aqui bem visível, não é aquela coisa do tipo nos carros da Peugeot, né, que dependendo do ângulo acaba tampando. Não, é uma telinha aqui que mostra aqui as informações que precisam e é bem de boa visibilidade e de boa funcionalidade também. Aqui no meio a gente tem essa central aqui que tem um bom tamanho, em termos assim da qualidade da imagem não tenho o que reclamar, mas questão de usabilidade, assim, até que eu não me incomodei tanto com ela, né, mas já foi muito alvo de críticas e é um ponto que eu acho que ainda tem sim como melhorar. Assim como também outra coisa, né, um reflexo dessa pegada minimalista desse carro é que ele não tem botão físico nenhum, também aqui no meio, nem aqui do lado, então assim, o ajuste de farol aqui é por botão touchscreen também, que eu não entendo porquê. Aqui também os controles de ar-condicionado, né? É tudo pela central, tem um botão clima aqui, controla pela central. Funciona bem, mas não é mais prático, principalmente quando você está dirigindo. Então, senti falta mesmo, né, de um controle separado, até com os botões físicos mesmo. Mas assim, para encerrar aqui na parte da frente também, não dá para deixar de comentar que esse carro herdou uma coisa do ID3 também, que é péssima e realmente quem da Volkswagen pensou nisso merece um tapa na cabeça, porque pelo amor de Deus, é o detalhe aqui da abertura e fechamento dos vidros traseiros. Assim, todo carro normal, né, que tem a abertura, que tem vidro elétrico na trás, tem aqui para o motorista também os comandos separados. Aqui não, aqui você tem os comandos aqui tem 2 comandos só, que normalmente seriam os dos vidros para frente, mas para comandar os vidros de trás tem que apertar aqui o botão Rear, e aí ele joga o comando lá para trás e aí sim dá para controlar. Um detalhe assim chato no dia a dia, né, que você tem que ficar lembrando, tem que ficar olhando aqui se está selecionado para os de trás ou não. E completamente desnecessário, assim, economizou 2 botões. Enfim, né, espero que eles corrijam isso nos outros modelos dessa linha. Mas assim, é um carro assim que tem esses detalhes aqui na frente, né, que incomodam um pouco, mas que de qualquer forma, apesar dos pesares, tudo acaba funcionando sim. E aqui atrás o que eu posso comentar de cara é que se por um lado esse carro não tem nenhuma grande reclamação que eu faça estando sentado aqui, por outro também eu não posso deixar de fazer algumas ressalvas. Começando primeiro, porém, pelo que agrada. A gente tem um carro aqui com bastante espaço para quem está aqui atrás, bom espaço para a cabeça, um ótimo espaço aqui para os joelhos, ajuda esse porte dele com ele sendo um pouco mais alto, tendo trechos um pouco mais longos. Então, meu braço esquerdo vai muito bem, tem um apoio bom aqui também, o comando aqui dos vídeos localizado numa boa posição. Já começando com as ressalvas, a gente tem aqui esse acabamento em black piano, que dá para ver bem que como suja com facilidade, dependendo do nível de descuido pode até arranhar. Material aqui é acabamento rígido mesmo, que seria uma coisa, como eu comentei ainda agora, comum e aceitável em um hatch médio, mas em um SUV com o nível de preço que esse carro tem já fica um pouco mais complicado. Aqui, esses bancos, eu gostei muito do apoio aqui deles para as costas, me encaixei muito bem aqui, mas aqui eu fico com a coxa um pouco alta em relação ao banco, que seria uma coisa que daria para amenizar tranquilamente, chegando o pé mais para frente, deixando a perna mais esticada. Só que sendo esse um carro elétrico, essa posição fica um pouco limitada, porque aqui embaixo do assoalho tem as baterias, então o espaço para os pés aqui já não é o ótimo. Mas assim, voltando a comentar de detalhes bons, a gente não tem aqui nenhum túnel central, realmente também não precisa, né? Então fica aqui praticamente plano. Tem 2 saídas de ar, 2 portas USB. E resumindo assim, quem está aqui vai bem também, mas também tem alguns pontos ali de melhoria. E porta-malas, 543 litros, então realmente não tem muito do que reclamar não. É um bom volume, atende muito bem e que para levar a coisa aqui realmente tá bem tranquilo. E agora a parte que interessa é dar uma volta aqui no ID4. A gente tem uma chave aqui, claro, presencial, como é de se esperar para um carro elétrico e dessa categoria.
Diferente até do que das outras que eu já tinha visto até então da Volkswagen, mas um diferente que particularmente não me agradou tanto. Aqui até que o formato dela eu achei legal, assim, em termos de proporções, mas o acabamento dela em black piano aqui atrás e aqui na frente também, com umas teclas que não tem, assim, aquele impresso em cima. Não chega a ser touchscreen, infelizmente, como todo o resto desse carro, mas eu achei que foi, assim, poderia ter sido uma coisa mais tradicional mesmo, acho que teria ficado melhor. Como eu comentei, black piano, obviamente, para uma chave de um carro compartilhado, como é o caso aqui, já está toda arranhada. Enfim, essas escolhas da Volkswagen nesse carro que não necessariamente são tão compreensíveis. Mas, como eu falei, presencial, jogar aqui no meio, pé no freio. Interessante, na hora que eu apertei o pé no freio, o carro já automaticamente reconheceu que eu estava pronto para dirigir e já deu a partida aqui sozinho. Então nem precisei apertar no botão, que fica aqui na posição tradicional mesmo de se colocar a chave, né, em um carro mais convencional. Mas o que eu tenho que fazer, de qualquer forma, jogar aqui no Drive. Ele já me falou, já apareceu o Ready aqui no painel. Como eu estou no Auto Hold, eu tirei o pé do freio, não aconteceu nada, mas no momento em que eu coloco o pé no acelerador, ele vai saindo, e vai saindo com bastante suavidade, inclusive. Isso é uma coisa que costuma agradar bastante nos carros da Volkswagen, o acerto que eles colocam nessa questão de acelerador, de freio, e aqui não é diferente, felizmente. Onde já é de se estranhar um pouco, né? Já requer um pouco de adaptação, é questão desses auxílios à direção. Aqui, esse de mudança de faixa tal, até que eu tenho gostado do acerto que a Volkswagen faz, mas eu estranhei um pouco não sei como é que chama, se é o Brake Assist, mas assim, esse de frenagem de emergência que eu tava manobrando e tava assim, atrás de mim só tinha basicamente mato, mas estava alto de qualquer forma e o sensor pegou e foi apitando, eu fui encostando mais e assim, na hora que deu aquele apito já mais grave, o pedal do freio simplesmente afundou e o carro parou, que eu suponho que seja o certo acontecer mesmo, mas não deixou de me dar um pequeno susto. Requer costume todos esses auxílios, mas estão aí por um bom motivo, acabam ajudando e poderiam, assim, em uma outra situação poderia ter me livrado sim de um prejuízo. E bom, aqui já deu para andar um pouquinho com o carro, notar um pouquinho também como é que ele se comporta e olha, até então tem agradado bastante, viu? Assim, bem, como eu comentei na hora que eu tava saindo, né? Fui dando pedal, ele foi saindo de forma bem suave. Ele tem um ótimo isolamento, rodar também agrada bastante. Então, vou pisar aqui, eu tô a 20. Nossa. Aqui já é uma zona 30, mas assim, deu pra ver como essa questão do torque instantâneo do elétrico, que deu aquela colada no banco e o carro foi rápido de 20 a 50. Bem, assim, eu diria pra mim, né, eu não tô tão acostumado assim com esse torque instantâneo, são poucos os carros elétricos que eu já dirigi. Achei até bem impressionante, mas eu faço a ressalva aqui que eu já vi assim outros comentários de pessoas que estão mais acostumadas com esse mundo dos elétricos e que falam assim que é um desempenho, que esse carro tem um desempenho bom, mas que também não é assim o melhor da categoria dele. E não é compatível, melhor dizendo, né, com o que os números de desempenho dele sugerem. Que eu quero dizer com isso, né, de números de desempenho, na verdade, em termos de potência do motor, que aqui são 204 cavalos. Então, ele consegue acelerar bem, mas não tão condizente com esse valor, até pelas proporções dele, né, pelo tamanho, pelo peso. Não é um carro pequeno, não é um carro leve, então acaba trazendo esse porém. Para uso urbano, de qualquer forma, esse desempenho aqui dele está bem mais do que suficiente, isso aí não entra nem em questão. E assim, o que se nota é claro, a questão do tamanho aqui dele, né, um carro maiorzinho, mas até que assim, ele tem excelentes retrovisores, então visibilidade até que não é um problema, só ficar atento a essa questão do tamanho mesmo. E eu tô aqui numa ruazinha um pouco pior, né, que dá pra notar como realmente ele tem esse acerto bem típico de Volkswagen, que passa um pouquinho mais firme, mas felizmente acaba passando com conforto sim. Então aqui assim pro asfalto na Alemanha eu acho que acaba assim, ficando longe de ser um problema, realmente não chega a incomodar, mas pro Brasil eu não sei se a Volkswagen planeja fazer alguma tropicalização nesse carro,
mas para rodar por lá, dependendo da rua, eu acho que vai dar para notar assim como ele é um pouquinho mais firminho. Mas é uma coisa assim que até é um firminho, como eu falei, até me agradou aqui. E de resto funciona muito bem como um carro urbano também, né? Claro, ressalva do tamanho, eu preferiria, tô curioso para ver o ID2, né? Acho que realmente fica aí um carro certo para andar na cidade, né? Até por ser elétrico, por ser um compacto. Mas aqui, para quem precisa de um pouco mais de espaço, tá adequado também. E um ponto aqui, claro, que é muito importante de se comentar é a questão do alcance desse carro, da autonomia. Eu peguei ele com 100% de bateria, então estava completamente carregado, já rodei aqui um pouquinho, cerca de 10 km, ele está me mostrando aqui ainda um alcance calculado de 443 km. Então são 77 kWh de bateria aqui, então é um ponto assim, que entra naquilo, né? Não vai ser o melhor da categoria, mas também não dá para reclamar. Então eu vou entrar aqui, o trecho que eu tô infelizmente tem limite, então não vai dar para testar muito bem, tão bem quanto eu gostaria, mas vou fazer aqui uns 70 a 100 rapidinho e pronto, cheguei no 100. Naquela aceleração saindo do zero, realmente ele dá aquela colada de baixa velocidade, ele dá aquela colada no banco, mas de velocidades mais altas aí realmente entra isso que eu comentei, que o desempenho dele para os 204 cavalos declarados, dá para notar que realmente é um carro pesado. Mas e como é que é ele aqui? Como é que ele se comporta na estrada, assim, mantendo aqui o limite de velocidade? Dá para notar bem assim como realmente nessa parte de calibração ele tem um ótimo acerto. Vai muito bem aqui com as respostas em relação à quantidade de pedal, tanto de acelerador quanto de freio, direção muito bem calibrada, suspensão também, um ótimo isolamento. Então, estando em um local com uma infraestrutura boa, acho que dá para fazer uma viagem com ele bem tranquilo, sim. Eu digo isso da infraestrutura, né? Porque sempre tem aqueles casos também, né? De às vezes estar programar um ponto de carregamento que às vezes nem sempre está disponível. Então tem situação assim que um carregamento o quanto mais rápido possível é melhor. Acho que vale para o geral, né? E esse carro aqui, a velocidade máxima de carregamento declarado dele é de 125 kWh. E então, que é um valor declarado até bom, mas que eu já vi também testes que o carro não chegou tão longe assim, que ficou ali perto dos 100 mesmo. Na prática vai dar para carregar ali de 5 a 80% na faixa ali dos 40 minutos, que como eu falei, né, entra na questão aqui da capacidade da bateria, do alcance também, que não vai ser o melhor valor da categoria, mas que atende perfeitamente aqui para quem for usar esse carro no dia a dia. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso vídeo de impressões aqui a bordo do Volkswagen ID4. Espero que vocês tenham gostado. Esse carro é um carro que eu estava bem curioso para conhecer e que, olha, ali está bem alinhado com as expectativas, até com base com o que eu já tinha averiguado ali no ID3, por exemplo. É um carro que tem seus pontos de melhoria, que não são poucos, mas que tem um acerto muito bem feito de qualquer forma. No Brasil, eu não sei se ele vai ter uma vida fácil ali com os concorrentes chineses que estão chegando em peso também. Vai ser, claro, um carro bem de nicho, mas que ainda assim eu acho que vai deixar seus eventuais donos bem satisfeitos. Mas e vocês? O que é que acharam aqui? O que é que acham do carro? Acha que ele tem chance aí nesse mercado, brigando aí com os chineses que estão chegando agora também? Bora bater um papo aí nos comentários e até o próximo vídeo nosso aqui no Carros pelo Mundo ou no Drive On. Um abraço! Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também, não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.